vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre fundamentação teórica. Na aula anterior nós aprendemos como a gente seleciona esses artigos, como que a gente dá prioridades a sites que são privados, a sites que são públicos, os que são pagos e os que não são pagos. E agora a gente começa a entrar na parte da escrita de fato desse material. Primeiro ponto que a gente deve pensar, e que eu abordei aqui para vocês, é a divisão dos tópicos, de uma forma que fique numa ordem cronológica ou numa ordem lógica. Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre o tema depressão, eu tenho que começar a falar sobre os principais conceitos, as definições, o que é uma pessoa em estado depressivo, para depois, então, eu conseguir explorar mais esse assunto, de repente falando sobre pesquisas, resultados, e daí por diante. Então, eu vou dividir o meu artigo, ou meu trabalho científico, ou minha monografia, ou qualquer outro meu projeto, qualquer outro material científico em tópicos. Cada material científico vai ter a sua configuração. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, que não é a proposta agora. Mas todos eles têm fundamentação teórica. Nós aprendemos, desde a primeira aula, que todo esse conteúdo que eu estou levando até vocês faz parte da construção de um trabalho científico. E cada trabalho científico tem a sua própria estrutura, a sua formatação, que isso vai seguir as normas da ABNT ou as normas da APA, mas além disso existem os manuais institucionais, das instituições, e que isso vai variar então conforme as exigências de cada instituição. Mas voltando para cá, então nós dividimos em tópicos. Eu agora vou começar a falar sobre o primeiro tópico de interesse. Uma dúvida que sempre surge, como que eu cito esses autores? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão de plágio. Plágio é crime, fere o Código de Ética na pesquisa e jamais pode ser colocado em prática. Então, às vezes, alunos iniciantes, eles nem fazem isso de má fé. Eles pegam um conteúdo que eles acharam muito interessante na internet, visto que hoje a internet traz essa facilidade da gente em busca desses conteúdos, é a nossa biblioteca dentro de casa, e eles copiam um trechozinho que eles acharam fantástico e colocam esse trecho no trabalho. E acham que estão contribuindo para o trabalho, copiando e colando aquele texto. Isso é roubar a ideia de alguém. Você está pegando a ideia de alguém e está dizendo como se aquela ideia fosse sua, porque o trabalho é seu, está sendo construído para você, por você e para você. Então, a gente tem maneiras de citar esses autores. Na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de citação. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que todas as vezes que a gente copiar e colar, você pega o nome do autor e o ano e coloca a página. Você depois coloca na formatação conforme as normas de exigência da instituição, da ABNT e da APA, conforme sua necessidade, seu critério, tá? Então assim você já não erra. Então copiei e colei, boto lá link, nome do autor, ano e página. Depois, errar para mais é muito melhor. Depois é só você tirar as partes dessa cópia e colagem e conseguir dar continuidade ao seu trabalho. Isso facilita também na hora que você estiver formatando e na hora que você estiver organizando. Nós temos as citações diretas, aquelas que a gente copia e cola, e nós temos as citações indiretas, aquelas que a gente lê, entende e escreve com as nossas próprias palavras. Tudo isso pode ser colocado na fundamentação teórica. E na próxima aula a gente vai aprender sobre como escrever uma citação direta e como escrever uma citação indireta. Um outro ponto muito importante da fundamentação teórica é até que ponto eu posso expor a minha opinião sobre o conteúdo que eu estou escrevendo e até que ponto eu tenho que escrever só a opinião entre os autores. Vocês têm que ter em mente que a fundamentação teórica é um diálogo estabelecido entre vários autores que abordam aquele tópico que você está falando na sua fundamentação teórica. Então é como se você colocasse todo mundo numa sala de aula e essas pessoas estivessem dialogando, debatendo entre si sobre seus pensamentos e suas ideias. Então, por exemplo, se o nome da pessoa é José Antônio Carvalho, você vai botar: na visão de Carvalho, 2018,
a depressão é conhecida como isso. Mas Pereira 2019 traz uma nova reflexão sobre depressão que nos abre um olhar. Então você vai como se estivesse debatendo com esses autores. Depois que você debateu os conteúdos desses autores, você pode vir ao final que eu digo assim, não é o final do tópico, não. Às vezes você escreveu 4 parágrafos, 5 parágrafos, e no final você pode fazer a junção desses autores, das ideias desses autores, através do seu entendimento. Você vai estar escrevendo com as suas palavras. Portanto, você não vai estar tirando nada das suas impressões, do seu senso comum, da sua experiência. Você vai estar baseando a sua ideia em cima das ideias desses autores, que são pesquisadores, que são pessoas que têm um conhecimento mais profundo sobre o tema em questão. Na próxima aula, fique atento às formatações sobre as citações e aprenda a escrever de uma maneira bem científica. Até lá!